Vamos a dar inicio a este webinar de evidencias científicas en ozonioterapia y aspectos jurídicos. Quiero agradecer a presencia del doctor Edmilson dos Santos, a doctora Tula Laurindo y el doctor Tiago Miranda. El objetivo de este webinar es certamente esclarecer para el público e para os interessados sobre o que acontece neste momento, depois da aprovação da lei da ozonioterapia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que está acontecendo atrás disso aqui? Primeiro que nós vemos quase uma guerra de uma mídia de massa bastante grande, dizendo de que não tem evidência científica. Atrás disso temos os órgãos públicos e também as sociedades de classe, como as de medicina e de outras sociedades, dermatologia, outros que se chegaram a pronunciar, onde mencionam que não há evidência científica ou falta de comprovação. Então, isso, na verdade, é uma mentira. Eu comparo até com várias coisas, porque começam a chamar o que é ciência e depois começam a criticar. Por quê? Porque não estudaram ou não revisaram para poder fazer as críticas. Temos os jornalistas destas mídias de massa criticando a ozonioterapia como se eles houvessem estudado, repetindo aquilo que alguém comentou, e isso aí se tornou notícia e se tornou ciência. Vamos tomar cuidado até usar a palavra ciência para aquilo que corresponde. Infelizmente, nós vivemos num meio de um mundo político onde há pouco tempo diziam que a Terra era plana ainda. Certamente, para confrontar de que a Terra era redonda, que a ciência mostrou isso, não? Teve uma sociedade que sempre criticou. Parece que estamos voltando a miles de anos atrás para transformar isso numa sociedade correta. Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós já temos de evidência científica. E não é uma coisa que foi iniciada o ano passado, há 20 anos atrás. É muito mais. Então, eu vou comentar um pouco sobre esta evidência científica. Antes, quero agradecer uma vez mais a advogada e enfermeira Tula Laurindo. Ela é especialista em direito médico e saúde de enfermeira, especialista em saúde de família, autora dos livros A Ineficácia das Penas Privativas de Liberdade no Brasil, em 2018, a Ozonoterapia no Brasil, panorama jurídico do processo de regulamentação e seus entraves. O Dr. Tiago Miranda, que se está dedicando a estudar todo este aspecto jurídico da ozonoterapia, professor de Tecnologia e Inovação pelo Estado de Minas Gerais e assessor jurídico da organização Sociedade Civil NOLE. E ao Dr. Edmilson, que exerce a carreira jurídica. Eu sou Wilfredo Irrazábal Urruti, coordenador e fundador do Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Então, para ilustrar primeiro, que se não tem literatura, aqui estou ilustrando a quantidade de livros que tem. Eu tenho conversado com o Dr. Frank Hernández, que é autor do livro cubano. Esse livro foi realizado depois de quase 40 anos de estudo, com uma série de trabalhos científicos no final de cada capítulo. Temos aqui no começo o livro do professor Bosch, que para quem pratica ozonoterapia é a Bíblia da ozonoterapia. E depois temos outros livros, esse aqui é um livro russo, e outros livros onde difundem todas as técnicas da ozonoterapia e certamente baseados em evidências científicas. Quando entramos no PubMed, observamos ao redor de 4.400 resultados com a palavra ozonoterapia.
eu não estou falando que números se torna ciência. É questão de entrar em cada um deles e verificar o que significa cada um destes artigos. Será que estão falando que não funciona? Se falassem que não funciona, também é ciência. Então, a ciência não se pode negar pelo fato de que, eu não verifiquei de que clinicamente não melhorou. Isso não se transforma em ciência. Até o que se demonstra que não funciona é ciência. Então, para muitos que dizem que não funciona, que demonstrem que não funciona, que também é ciência. E assim nós discutiremos o que realmente se fala de ciência. Temos aqui no CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, 3.061 pesquisadores cadastrados. Quando se fala que não temos ciência, eu estou negando a esses 3.061 que o que estão fazendo é perdendo tempo e gastando dinheiro do governo. É isso aí que estão falando aqueles que falam que não tem ciência. Infelizmente, se o raciocínio não cai ainda, espero que isso aqui chegue aos ouvidos de aqueles que ficam criticando, não tem ciência, mas eu vou negar esses 3.061, estão gastando tempo. Gastando tempo e dinheiro e enganando muitos outros. É isso aí que se transforma quando se fala que não tem ciência. Se pelo menos estudassem e falassem de que realmente eu estudei aqui e não funciona, aqui está mostrado. Atrás desses 3.061 existem mais ou menos 30 grupos de pesquisa aqui no Brasil. 30 grupos que estão mostrando que não existe, ou que sim, ou se funciona, ou não tem evidência. Então, realmente, a nossa voz certamente não vai vencer a essa mídia de massa. Não? Nós não vamos fazer nada contra eles. Nós vamos só apenas mostrar de como isso aqui se foi construindo. A ozonoterapia no Brasil foi iniciado mais ou menos em 2004. Temos quase 20 anos trabalhando atrás disso aqui e divulgando e multiplicando. Reproduzindo aquilo que já foi feito lá fora. É assim que se faz ciência. Primeiro se copia, se aprende e depois se desenvolve novas tecnologias. Para quem não sabe fazer ciência, é isso aí que se faz. Eu tenho aqui os slides do Dr. Gregório Martínez Sánchez, quem participou agora último do 5º Encontro Científico Internacional de Ozonoterapia, organizado em Campinas, pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Ele é presidente do Comitê Científico Internacional de Ozonoterapia. Ele tem essa plataforma Zotero, onde mostra onde que você pode encontrar e baixar os arquivos relacionados com ozonoterapia. Essa plataforma Zotero é aquilo que ele construiu junto a esse Comitê Internacional Científico. Ele tem mostrado, através deste Comitê Internacional Científico, o primeiro documento que se construiu, que é conhecido como Declaração de Madrid. Este documento nos traz praticamente de forma compacta como é que a ozonoterapia funciona e algumas indicações de como se procede dentro da ozonoterapia e os cuidados que se tem que tomar. Então, para fazer esse documento, não foi alguém que idealizou um dia e sonhou e escreveu. Ele mostrou, dentro de toda essa técnica que se pratica da ozonoterapia, como que funciona em humanos, como funciona em veterinária e como é que funciona na odontologia. Não? Para quem não sabe, a técnica de ozonoterapia é a aplicação de mistura do gás
ozônio em oxigênio medicinal, com porcentagens que variam de 0,05% a 3%. São concentrações que estão já estabelecidas dentro da ozonioterapia. E ele mostra esse slide desde a origem da ozonioterapia, da origem do ozônio, de 1785, todo o descobrimento que se tem, e em que momento se começa a fazer a ozonioterapia, não? Porque o ozônio, por ser um oxidante, ele é um germicida, e um germicida que não tem efeito residual, cujo efeito residual é o oxigênio. Então, para muitos casos dermatológicos que precisa de desinfecção, o ozônio funciona bastante bem. Tem se demonstrado em muitos artigos, não? Aqui mostra desde 1901 os quadros epidêmicos na Alemanha, tratamento de feridas na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial ainda, o uso de ozônio em quadros cirúrgicos, a primeira máquina de ozônio para ozonioterapia feita por Joachim Hasler, tá? Depois, em 1929, o primeiro livro de ozonioterapia, das ações de ozonioterapia. Na França, em 1940, quando se iniciou a insuflação retal, para muitos que ficam criticando, e assim por diante, em 1998, o grupo de Cuba, através da doutora Olga León, oxidativos, precondicionamentos oxidativos, que são uma das bases bastante importantes da ozonioterapia. O documento de Ucrânia, de 2001. Depois temos a Declaração de Madrid, construída essa aqui desde 2010. Hoje já está na terceira versão. E aqui mostra ele onde se tem as evidências científicas. Ele colocou apenas 6 patologias e onde tem os fatores, as porcentagens que eles têm mostrado as evidências do benefício da ozonioterapia. Sim, são números de trabalhos. Certamente, números não significa nada, mas então tem que buscar 3.911 dados científicos que existem. O número de trabalhos que se observa no PubMed, ano a ano, foi aumentando, não? Então, aqui diz, em 2022, ao redor de 5 artigos por dia. Tá? Quando comparamos com qualquer outro, comparando com alguma técnica semelhante, ou algum produto farmacológico, nós não temos esse número de trabalhos. É muito fácil negar, porque certamente há interesses atrás disso aqui, e negar que isso aqui é ciência. Eles estão brincando. Esses pesquisadores estão brincando fazendo isso aqui. É isso aí que diz, quando diz o jornal, não tem evidência. Não? Então, ou eles estudam, ou eles vão buscar a informação correta. Não? Infelizmente, estamos nesse meio aqui. Dentro do COVID, que foi bastante criticado durante a época, durante a pandemia, não? Aqui estão os países que mais se envolveram com COVID. O número de trabalhos que fizeram aqui, tá? Utilizando diferentes formas de aplicação. Tá? Aqui tem as formas de aplicação. Então, eu não vou comentar essas técnicas porque não é o caso, e apenas mostrar de que se há evidência científica. Aqui estão mostrando onde se tem os mecanismos de ação, né, que têm mostrado a evidência da ozonioterapia. Tá? Os fatores NF-kappa-beta, citoquinas, melhora de hipóxia, melhora no fluxo sanguíneo, desculpe.
melhora a quantidade de óxido nítrico, não? Melhora o estresse, citoprotetor, regulador intestinal da microbiota, um número de trabalhos aqui. Apenas alguns países, tem outros países também que estão fazendo. E da mesma forma, mostrando aqui outros trabalhos que se mostram aqui para o caso de COVID, o que fizeram, quanto fizeram. Não é o caso estar falando sobre a técnica mesma, mas apenas para ilustrar de que sim há investigação em torno disso e a pesquisa. Então, eu gostaria agora finalizar com isso aqui e mostrar de que sim, realmente temos evidências científicas sobre a ozonioterapia. Então, o que nós estamos escutando dessa mídia de massa é realmente bastante prejudicial para a sociedade, porque a sociedade poderia se estar beneficiando bastante bem disso. Não? Então, eu vou deixar a palavra primeiro com a doutora Tula, depois com o doutor Tiago, depois com o doutor Edmilson, para que eles façam uma apresentação dos aspectos jurídicos que temos sobre a ozonioterapia. Por favor, Tula. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Vilfredo a oportunidade, né, de estarmos aqui e falar um pouquinho da importância dos operadores do direito neste momento jurídico tão conflitivo, né? É muito importante que a gente possa levar a informação correta para os operadores do direito, porque da mesma forma que nós temos profissionais da saúde que estão perdidos, que não estão sabendo, né, só estão tendo acesso ao que a mídia está passando, nós também temos operadores do direito que desconhecem a questão da ozonioterapia. Então, eu vou falar um pouquinho. Vilfredo, você consegue colocar na tela cheia? Sim. Por favor. Eu escrevi um livro sobre a regulamentação da ozonioterapia no Brasil, e neste livro eu detalho não somente a questão da ozonioterapia, da regulamentação, mas a questão do país. Nosso país é um país único, né, um país extremamente grande, um país que tem uma característica própria, e isto também é um entrave para a regulamentação da ozonioterapia no Brasil. De formação, eu sou enfermeira e sou advogada especialista em direito médico. E nos últimos anos tenho me dedicado ao estudo da ozonioterapia. Coloca o próximo, por favor. Então, eu sempre trago esta figura para mostrar... Anterior, Vilfredo. Isso, para isso. Eu sempre trago essa figura para mostrar os países que já estão com a regulamentação da ozonioterapia, ou parcial, ou integral, mas, assim, são vários países que já estão com ozonioterapia. Então, eu me pergunto, será que somente o Brasil tem todo este cuidado, todo este zelo com a saúde da população? Esses outros países que estão com a ozonioterapia, eles não têm a mesma seriedade do Brasil? Então, é um questionamento que eu sempre faço, né? Se os outros países estão estudando, eles identificaram que eles têm estudos que comprovem a eficácia e a segurança da terapia, somente o Brasil é contra e diz que não há estudos suficientes para a comprovação da terapia. Então, o nosso país é um país mais sério que os outros países? É um questionamento que eu sempre faço, é sempre o primeiro questionamento. Coloca o próximo, por favor, Vilfredo. Até 1990, nós não tínhamos nenhum país com nenhum tipo de regulamentação em relação à ozonioterapia. Agora, nós temos mais de 14 países que já têm algum tipo de regulamentação. Nós temos, dentro dos países, nós temos vários estados que estão com a ozonioterapia. Então, é uma terapia que está em desenvolvimento, que está em estudo, e que os países estão aderindo, e que a tendência é o Brasil aderir.
Então, eu acredito que a gente tenha uma resistência como a toda tecnologia. Toda tecnologia que é implantada, toda nova tecnologia, ela causa muita resistência. E a ozonioterapia, ela tem causado uma resistência maior por motivos que a gente vai aos poucos esclarecendo, mas que certamente não é por falta de comprovação científica. Coloca o próximo, por favor. Eu brinco, né? Eu falo que é muito fácil você estabelecer normativa para países pequenos, mas o nosso país, ele é o 5º maior em dimensão territorial e populacional. Então, falar em normativa para o Brasil não é a mesma coisa que você estabelecer uma normativa para uma Cuba, para a Venezuela, para países menores. Nós temos estados que correspondem a tamanho de outros países. Então, é como se cada estado brasileiro fosse um país diferente. E aí, pensar, então, em regulamentação não é uma questão tão fácil a nível de gestão. Coloca o próximo, por favor. Mas, enquanto operadores do direito, pode clicar? Clica novamente, novamente. Mais um. Não, a próxima tela, meu filho. Pode ir, voltamos. Vamos para frente, isso, nessa tela. Enquanto operadores do direito, não cabe a nós, né, os advogados, ficarmos analisando se existe comprovação científica, não existe comprovação científica. Eu acho que isso cabe aos profissionais da área da saúde. Então, cabe aos pesquisadores, cabe aos médicos, aos enfermeiros, fisioterapeutas. O que cabe a nós, advogados, é realmente avaliar essa questão normativa. Né? Nós estamos em um Estado democrático de direito, existe uma lei que foi sancionada pelo presidente, e aí nós, advogados, temos que analisar a questão legal, levando em consideração a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Código Penal. Então, a nós cabe a aplicabilidade da lei. Segue, por favor. Eu brinco, eu falo que o Brasil, o nosso ordenamento jurídico, ele é como se fosse uma colcha de retalhos. Nós temos várias normas que são normas diferentes. E essas normas, além delas serem diferentes, elas têm aplicabilidades diferentes de acordo com a região em que você está. Aí eu falo, se a gente pensar na parte de baixo desta colcha, ela é um tecido único. E a nossa norma é a mesma coisa. Mesmo para as normas que são únicas, né? A Constituição Federal, ela é uma norma única. Mesmo assim, a gente tem uma aplicabilidade diferente. Então, no estado que é um estado mais conservador, essa norma se dá de alguma forma. No estado que é um estado mais liberal, a norma tem uma aplicabilidade diferente. Por isso que, às vezes, a gente vê os profissionais falando assim, lá no meu estado isso não é assim, lá no meu estado é diferente, mesmo quando a gente tem uma norma única. Isso é extremamente importante quando a gente pensa na ozonioterapia, porque as pessoas vão dizer assim, olha, o que eu faço? O que eu faço depende muito de onde você está, de qual estado você está, de como se dá essa aplicação desta norma no seu estado. A gente vê os fiscais chegando em estados diferentes e notificando os profissionais por coisas diferentes. Então, uma notificação em relação ao aparelho gerador de ozônio, ela se dá de forma diferente nos diversos estados. Coloca o próximo, por favor. Né? O principal é a gente pensar que a aplicabilidade da lei, ela não pode, mesmo se dando de forma diferente nos estados, ela não pode fugir de alguns princípios. Então, nós temos o princípio da igualdade, todos são iguais, você não pode utilizar uma norma igual para situações iguais de forma diferenciada. Você não pode diferenciar por grupos, você não pode diferenciar de acordo com o momento em que você está, usar a norma de acordo com o momento, ou usar a norma de acordo com a quem você vai beneficiar, afronta o princípio da igualdade.
Em relação à ozonioterapia, né, o doutor Edmilson está aqui. Doutor Edmilson é um advogado brilhante na área trabalhista e que tem se destacado também na área da saúde. Ele é uma referência para a gente, né, na questão trabalhista, e a questão do ozônio, ela abrange essa questão trabalhista, porque quando você chega numa clínica, num consultório, e você fecha esse estabelecimento, você interfere diretamente nessa questão trabalhista, né? Você interfere em questões que vão além, né? Não é só o direito do trabalho, mas também o direito à vida digna, porque o profissional que tem a sua clínica fechada, ele precisa levar o sustento para dentro de casa. Então, é importante que a gente não perca, né, quando a gente vá discutir essas questões da ozonioterapia, que a gente não perca essas referências. O princípio da igualdade, o princípio da liberdade da atividade profissional e, principalmente, né, o princípio da dignidade humana. Segue, por favor, Wilfredo. Hoje, eu compreendo, né, e faço uma divisão dos profissionais da área da saúde em 3 grupos. Um primeiro grupo que tem vedação expressa pelo conselho de classe. Então, que seria o grupo dos médicos. Este grupo, ele tem uma condição muito específica, mesmo diante da sanção da lei pelo presidente. Aí, o segundo grupo, que são os profissionais que têm a ozonioterapia reconhecida pelo Ministério da Saúde e regulamentada pelo Ministério da Saúde. Eu brinco, eu falo que as pessoas, elas têm uma visão, né, um entendimento equivocado de que a ozonioterapia está regulamentada no país. Ela está regulamentada agora, após a sanção do presidente, porque até então, a portaria 702, ela somente reconheceu o uso terapêutico do ozônio. Então, a portaria 702 falou, olha, a partir de hoje eu reconheço que o ozônio tem uma função terapêutica. E aí, no mesmo ano, o Ministério da Saúde emitiu uma nova portaria, a portaria 1988, e esta segunda portaria, sim, ela regulamentou a ozonioterapia somente para a odontologia. Então, neste segundo grupo, nós temos os dentistas, que têm a ozonioterapia reconhecida pelo Ministério da Saúde e regulamentada pelo Ministério da Saúde. No terceiro grupo, nós temos todos os profissionais, exceto os médicos, que têm a ozonioterapia reconhecida pelo Ministério da Saúde e regulamentada pelos conselhos de classe. Aí são os fisioterapeutas, enfermagem, biomedicina, medicina veterinária, fisioterapia. Então, os outros 5, né, estão neste grupo. Com a sanção do presidente, todos os profissionais da área da saúde, exceto os médicos, passaram para este segundo grupo. Então, agora, neste momento, os profissionais têm a regulamentação, reconhecimento e regulamentação pelo Ministério da Saúde para a ozonioterapia. Então, a terapia está reconhecida e regulamentada para todos os profissionais pelo Ministério da Saúde. Segue, Wilfredo. As pessoas me perguntam, né? Eu vou deixar aí, porque esse QR Code é da referência e eu vou deixar para vocês poderem visualizar. As pessoas me perguntam, doutora, mas o que mudou com a sanção do presidente? Eu entendo, né? E aí depois os doutores vão poder complementar, mas eu compreendo que a lei, ela é uma norma muito mais segura. Então, ter a ozonioterapia reconhecida e regulamentada pelos conselhos de classe, ela não tem a mesma segurança jurídica. Por quê? Porque quando você tem uma portaria, quando você tem um parecer, este parecer e essa portaria, eles podem ser modificados com muita facilidade. Então, você hoje fala, a portaria está assim, no dia seguinte você pode modificar uma portaria. Quando você tem isso reconhecido por lei, você tem mais segurança jurídica.
Porque para você estabelecer uma lei, você tem um processo a ser seguido, e para que essa lei seja revogada, você também tem um processo normativo que ele é um pouco mais complicado, ele não é tão simples quanto modificar uma portaria. Eu acho que era isso, né? Eu vou deixar a referência, estou deixando também os meus contatos, e eu acho que a gente está aqui, eu, né, e os outros colegas, para dizer para os profissionais da saúde que essa situação que vocês estão vivendo é uma situação bastante conflitiva, mas que ela tem uma resolução jurídica. Então, tem como se resolver esta questão dentro da área jurídica, e principalmente, né, quando você tem uma situação assim, você tem que buscar um especialista que possa te dar uma orientação. Mas não é, eu não vejo neste momento que os profissionais precisem parar de trabalhar. Eu acho que os profissionais precisam buscar orientação jurídica para de que forma continuar trabalhando de uma forma segura. É isso. Agora, eu quero, assim, saudar realmente, né, doutor Tiago. Doutor Tiago é referência para a gente aí em Minas Gerais, é um excelente profissional e tem o nosso apoio em qualquer questão que ele precise neste estado. Eu acho que, nesse momento, os advogados precisam se unir para poder prestar uma assistência de qualidade para os seus clientes, para poder fazer uma defesa que garanta os direitos constitucionais de todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Tula. Eu estou pedindo para os que desejam fazer perguntas, escrevam no chat. Aí depois nós estaremos respondendo as perguntas. Ai, bom. Facilita. Tiago, por favor, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu vou ter que... Estou usando a imagem aqui pela câmera do celular, porque senão vai dar microfonia, né? Mas primeiro eu quero agradecer ao Wilfredo por poder estar participando aqui desse convite, desse encontro. Acho muito fantástico, louvável a gente poder discutir, e os operadores do direito poder discutindo sobre a ozonoterapia. Quero também cumprimentar aqui a doutora Tula, que também faço jus às minhas palavras, uma profissional excelente e super indico, bem como também, né, o próprio doutor que está junto com a gente aqui, o Edmilson. Agradeço muito a ele a oportunidade, e a gente está aqui para a gente poder abordar essa questão, né, igual a Tula disse muito bem, essa questão dos operadores de direito de poder, no momento desse, de conflitos, a gente poder trazer uma certa segurança, né? Depois da minha fala aqui, o Edmilson vem trazer provavelmente um complemento muito maior pela experiência que ele tem, né? Então, como a Tula deixou sem palavras, vamos dizer assim, que ela trouxe muito material enriquecedor, eu vou tentar ver o que dá para poder complementar aqui, mas de cara eu já agradeço a todos, né? E peço desculpa aí por qualquer coisa. Pois bem, desde 2018, 2019, eu tenho participado ali e auxiliado essa questão de poder abordar essa questão jurídica juntamente com o Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Já era de se observar que a gente lá, mesmo em 2018, a gente teria e haveria problemas na área jurídica. Então, isso que me moveu, esse interesse de poder estar pesquisando. E quando foi em 2020, aqui em Belo Horizonte, houve um evento do Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, na qual o Wilfredo me concedeu ali um espaço para poder participar do evento e apresentar os trabalhos na área jurídica. De lá para cá, a gente tem construído essa relação assim de pesquisador, né? E como ele disse muito bem, entre esses 3.000 e tantos pesquisadores, eu também estou incluso. Eu me inscrevi lá no CNPq, o CNPq, todos ali, ninguém inventa ali coisa para poder estar ali no CNPq. É uma coisa muito séria, isso também cabe a gente poder lembrar aqui. Como se a pessoa assinasse um termo, porque ela não pode omitir e nem inventar informação alguma. Então, ou seja, todo mundo que está ali realmente
ou trabalha ou pesquisa realmente na área da ozonoterapia. Então, isso é um feito muito importante, a gente poder saber um número grande deste pesquisador que tem, né? E isso traz uma maior credibilidade. Pois bem, feitas essas considerações, então, eu passo aí para a minha apresentação. Não sei se estão conseguindo ver aí o slide. Sim, se pode colocar no modo de apresentação? Ah, sim, eu não coloquei não, né? Eu tô achando que eu tô Você achando está que vendo a tela? Deixa eu ver. Tá aqui então. Deixa eu voltar aqui de novo, então. Você estava com a tela certa, era só clicar naquela. E agora? Agora está saindo. Agora clica aí do lado, aí por aí. Isso aí. Obrigada. Isso aí. Clica aí. Deixa eu ver agora se a tela tá cheia para vocês. Agradecemos sua visita. Wilfredo, para mim está aparecendo aqui. Agora, para vocês aqui não está rodando. Não, mas dá para ver. Pode continuar assim. Dá para ver, tá dando para ver. Dá para ver. Sim. Então tá. Bom, pessoal, eu sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário Uni Belo Horizonte. Eu atualmente não estou atuando como advogado porque estou com um contrato pelo Estado de Minas Gerais, né? Eu também estou fazendo meu mestrado pela Universidade Federal de Lavras, fui aprovado esse ano. Eu tenho, inclusive, até dessa área de aspectos jurídicos em tecnologias, e também da qual eu cito o ozono. Este ano eu faço parte... Deixa eu ver se... Eu acho que não está aparecendo, viu, Fred? A hora que eu vou... Deixa eu ver aqui. Não, você está vendo a tela. Agora mudou. Ah, sim. Agora sim, agora sim. Isso, é isso aqui que eu queria. Pois bem, pessoal, então, retornar aqui, se me desculpe pela confusão aí. Estou como professor de Tecnologia e Inovação pelo Estado de Minas Gerais. Eu tenho mais de 5 artigos publicados do direito na área da ozonoterapia, onde 2, inclusive, foram apresentados no Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, e os outros 3 foram em revistas, 2 universidades e uma de uma outra associação que eu faço parte, que é a International Ozone Association em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eu também sou assessor jurídico na Organização de Sociedade Civil, Núcleo de Oração, Luz e Esperança, com denominação NOLE, e assessor jurídico também do Instituto Slowphone. E também faço parte como membro titular da Comissão de Práticas Integrativas da Comissão da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Pois bem, pessoal, eu trago aqui a questão das noções do direito para a gente poder pensar no seguinte: o que é o direito, né? Qual que é a origem e a finalidade do direito? A gente, enquanto homem, o que eu digo é essa questão toda do ser humano, né? A gente tem obrigações no nosso convívio, nas nossas relações que a gente tem no dia a dia, né? E essas obrigações, elas carecem de certas regras de conduta. Então, ela tem que ter, no mínimo, uma ordem e uma direção. Então, onde está o homem, está o direito. Essas regras de procedimento, elas são disciplinadas da vida e sociedade e recebem o nome de direito. Mas qual que é o conceito do direito? O conceito do direito, ele é estabelecido por diversos pesquisadores, mas ele ficou, assim considerado pela maioria dos operadores do direito, ele ficou melhor definido por 2 juristas, que é o Ruggiero e Maroy, que diz o seguinte, que o direito, abre aspas, o direito é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos, fecha aspas. O que está querendo dizer? O direito são as normas ali dos resultados das ações humanas na vida social. E ela é estabelecida, querendo ou não, por uma organização soberana, né? E o direito, ele possui diversas fontes. Quais são essas fontes? O direito, para ele poder ser exercido, ele precisa utilizar de leis, costumes, princípios, jurisprudências e doutrinas.
E todo este somatório, ele consegue auxiliar ali o direito nas suas decisões, né? Como bem disse a nossa querida colega Tula, ela deixou bem claro que nós, operadores do direito, nós vamos ver o olhar pela questão jurídica. Tem decisões em São Paulo que dizem o seguinte: um tratamento, a pessoa fez tratamento com ozonoterapia para fazer do pé diabético, e o enfermeiro, né, ele utilizou o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele se resguardou. E na hora da decisão, o juiz simplesmente disse: olha, usou o termo de consentimento livre e esclarecido, então tudo bem. Ele utilizou uma fonte do direito. Então é isso que eu quero que vocês vejam, vocês poderem entender, igual a Tula muito bem disse. Nós vamos ter um olhar sempre da questão do direito. Nós somos operadores do direito. Se temos outra profissão, nós vamos exercer, o nosso conselho vai lá, vai nos ditar, vai dizer como é que a gente tem que fazer isso em tudo. Mas o nosso olhar, nós temos que ter esse olhar pelo direito. E uma pessoa chamada Hans Kelsen, que é um pesquisador, ele já não existe mais, que ele já faleceu há muito tempo, ele criou, ele materializou uma pirâmide mostrando a hierarquia das normas, querendo mostrar para a sociedade quais são a hierarquia das normas que se tem em um país. Então, aqui no Brasil nós temos a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, abaixo tem as emendas constitucionais, em seguida nós temos as leis. Entre essas leis nós temos leis complementares, leis ordinárias, delegados e medidas provisórias. Temos também os decretos, vemos muitos aí na pandemia, os decretos, principalmente por governadores, prefeitos, né? E temos aí resoluções, instruções, normativas e portarias. Então, Kelsen conseguiu trazer a materialidade, para a gente poder ter uma ideia das normas, de toda essa estrutura de como funciona, né? Em uma das minhas apresentações que eu fiz aqui no Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, eu fiz justamente isso, essa questão da norma. A importância da norma jurídica, mas, acima de tudo, igual a Tula disse, os princípios. Os princípios constitucionais são eles que nos regem a sociedade. E a lei, como norma jurídica, ela exerce o papel de reger a sociedade e o Estado segundo a democracia. Pois bem, como que é vista a ozonoterapia pelo Ministério da Saúde? Ela é vista como práticas integrativas e complementares. Ela está incluída, né? Porque existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares. Essa política nacional de práticas integrativas, ela foi criada pela portaria do Ministério da Saúde, número 971, de 2006, né? E em 2018, a portaria de número 702, ela incluiu a ozonoterapia e outras terapias dentro dessa política nacional de práticas integrativas. E com isso, então, a sociedade tem se baseado com isso. O nosso próprio Conselho Nacional de Saúde, ele recomenda, né, que o orçamento de práticas integrativas no SUS seja incluído no Planejamento de Saúde de 2020 e 2023. E dentro desse Conselho Nacional de Saúde, existe também a Comissão de Práticas Integrativas. Além disso, caros colegas, eu trago aqui para vocês o site do BIREME, que é o site que a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela é como se fosse a ONU aqui na América do Sul, onde ela mostra suas evidências. Então, isso aí cabe a vocês, quando forem fazer seus trabalhos e apresentarem, buscarem fontes seguras. Também disse aqui, a questão da ética, porque também nós temos que seguir princípios. Busquem orientar, busquem os operadores do direito. Não esperem acontecer uma coisa para depois buscar o operador do direito. Busquem se orientar, busquem saber o que se deve proceder, como fazer. Se você está neste momento aqui da live assistindo aqui agora, assim que acabar a live, entre em contato com a Tula, com o Edmilson, comigo, nós vamos deixar o nosso contato aqui. Busquem orientação para que vocês possam aí fazer o trabalho de vocês, porque o Wilfredo bem disse, o momento agora, a lei foi travada, mas nós temos um outro
embate, que é essa questão midiática, que a mídia está apresentando uma outra forma da ozonoterapia. E cabe a quem apresentar e mostrar que a ozônio não é isso tudo. Por outro lado, que as pessoas não conhecem, porque o que está sendo apresentado na sociedade é uma imagem negativa que pode repercutir muito. Todo esse cuidado nós temos que ter. O porquê? Conforme um jurista do direito civil mais respeitado que se tem até hoje no mundo, que é Rudolf Hering, ele dizia que, abre aspas, o direito não é apenas uma teoria pura, mas sim uma força viva. Todos os direitos da humanidade, eles foram conseguidos na luta, né? O direito é um trabalho incessante, não somente dos poderes públicos, mas também da nação inteira. Fecha aspas. Bem, pessoal, por que a gente fala isso? Porque não cabe somente a nós, para na hora que a gente for fazer a defesa de vocês. Antes de tudo, vocês também devem procurar saber como proceder pela ética, pelos princípios orientados, indicados pelo direito. Então, busquem esses profissionais. Nós temos aí experiência, o que puderem contar com a gente, podem contar com a gente, né? Nós temos à disposição aí toda uma equipe, tanto eu quanto a Tula, o Edmilson, todos nós estão aí. Deixa eu tentar fechar um outro áudio aqui. Tiago, muito obrigado. Bem, obrigado, Wilfredo. Doutor Edmilson, por favor. Bom dia a todos os profissionais, bom dia aos participantes, os demais participantes. E, assim, os aspectos jurídicos já foram bem apresentados pela doutora Tula e pelo doutor Tiago. O que tenho observado é que nós, aqueles profissionais do direito, que estamos trabalhando no sentido de defender a prática e a técnica da ozonioterapia, o que temos encontrado é uma resistência, digamos assim, de certa forma, do Poder Judiciário em compreender esta técnica. Se nós observarmos o histórico apresentado pelo Dr. Wilfredo para o uso da ozonioterapia, se nós observarmos o histórico apresentado para a aplicação desta técnica pela doutora Tula, nós vamos entender que os profissionais que estão aqui no Brasil hoje, atuando ou querendo atuar na aplicação desta técnica, têm, como nós, os operadores do direito, uma tarefa, diria, hércula. Por quê? Porque somos pioneiros aí nesse assunto. Se nós entendermos a medicina tradicional, a alopatia, se nós entendemos como é que isso funciona e da indústria farmacêutica que está por trás da medicina tradicional, nós começamos a entender por que a resistência a tratamentos alternativos. Nós temos como tratamentos alternativos, além da alopatia, nós temos a homeopatia, a fitoterapia, não é assim? Estou certo? A homeopatia, a fitoterapia, eu me esqueci de outras, mas assim, a ozonioterapia é um tratamento alternativo. Então, o que acontece? Esse tratamento alternativo ainda não faz parte da cultura do povo brasileiro, da nação brasileira. Quando o doutor Tiago acaba de citar Hering, com muita felicidade, observe na parte final da citação do doutor Tiago, que diz que é um trabalho, né, da nação. Então, por exemplo, falta cultura para o povo brasileiro na utilização da medicina alternativa.
isso traz para o profissional do direito uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se falta a cultura, é porque falta a informação. Nós necessitávamos, e ainda necessitamos de que o Estado brasileiro divulgue, não somente autorize, mas nos ajude a divulgar esta forma de tratamento. E isso não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque você está adentrando em interesses comerciais poderosos. Portanto, portanto, o nosso trabalho hoje, o trabalho do operador de direito hoje, é entender o caso concreto, primeiramente entender o que é a aplicação da técnica de ozonoterapia. Em seguida, ao sermos procurados por um eventual cliente, nós temos que entender aquele caso concreto e caminhar por todas as instâncias possíveis, primeira, segunda e as instâncias superiores, no sentido de obtermos o resultado da aplicação. Quando eu digo da aplicação da técnica, quando eu digo que há interesses comerciais por isso, umas perguntas muito singelas, por exemplo, por que o órgão estatal responsável pelo... O Ministério da Saúde, por que o Ministério da Saúde aprova a utilização para esse ou para aquele grupo, e a Anvisa, a poderosa Anvisa, é contra isso? A Anvisa, do ponto de vista hierárquico, é maior que o Ministério da Saúde? Claro que não é. Mas o que temos encontrado uma grande resistência por parte da Anvisa em que levemos esse trabalho adiante. Então, de uma forma muito simples, o nosso trabalho como operador de direito me parece muito importante nesse momento, de renomada, de excelente importância. Por quê? Porque somos poucos profissionais que temos atuado nesta área, que temos estudado essa área, que temos procurado nos especializar nessa área. Então, como as explanações anteriores foram bastante completas, eu agradeço a todos por tudo e estou à disposição de todos aí para quaisquer perguntas que sejam direcionadas a nós. Obrigado a todos. Wilfredo? Obrigado, doutora. Wilfredo? Titular. Eu vou pedir para você voltar na minha apresentação, para você colocar ao final os endereços para as pessoas entrarem em contato. E, enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas que estão no chat, pode ser? Sim. Então, tá bom. Dentro das coisas que o doutor Edmilson falou, o principal, né, e eu acho que o doutor Tiago vai concordar comigo, é que nós, operadores do direito, neste momento, nós temos que estabelecer qual é a competência, né, de cada órgão. Então, a gente tem que ter clareza dos limites de competência de cada órgão. Qual é o limite de competência da Anvisa? Está realmente na competência da Anvisa a indicação terapêutica? Está na competência da Anvisa a dizer qual é o limite da atuação de cada profissional? Então, essa é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer neste momento. No chat, alguém colocou qual é a implicação da resolução da Anvisa, né, do parecer da Anvisa, do parecer 43 da Anvisa. Então, este parecer, ele fala que o aparelho gerador de ozônio só pode ser utilizado pelos dentistas, e que se ele for utilizado pelos outros profissionais, isso corresponde a uma infração sanitária. E esse é realmente o maior conflito hoje, conflito normativo hoje, que nós temos em relação à ozonioterapia. E quem pode esclarecer, quem pode realmente
orientar os profissionais em relação a isto, são os operadores do direito. Nós compreendemos que tem uma ilegalidade, que tem alguma coisa que está além da competência da Anvisa, mas não é uma compreensão apenas pelo crédito. Eu acredito nisso. Nós, operadores, nós lidamos com fatos e com normas. Então, você diz o fato, você traz o fato, nós pegamos a norma e aplicamos essa norma ao fato que você está trazendo. Então, com base nisso, nós temos feito a defesa dos profissionais, entendendo que, sim, tem a possibilidade, que tem a pertinência do uso do aparelho por todos os profissionais. E eu acho que era isso. Eu estou deixando meus contatos, as pessoas podem entrar em contato com a gente vai estar esclarecendo, e a gente, neste momento, da mesma forma que eu entendo que os conselhos precisam se unir, que os profissionais precisam se unir, os operadores também precisam se unir, para que a gente possa realmente se fortalecer, para que a gente possa ter ferramentas jurídicas para esclarecer e para deixar esse conflito, né, de uma forma mais clara para a população e para os juízes. Deixa eu ver aqui. Quer complementar, Tiago, Edmilson? Para mim está tudo bem, doutora. Tiago? Bom, eu gostaria de complementar, sim, e poder dizer o seguinte, igual você disse aí, se os operadores do direito não se unirem, bem como também quem trabalha com ozonoterapia, que são os ozonoterapeutas, quem também produz as máquinas, o que for, nós vamos ser elefantes sendo dominados por formiguinhas. Porque pelo fato que a gente trabalha, com os fatos que a gente lida, nós sabemos muito bem, né, Tula, como é que é e como que se dá essa competência. Caso precisem, busquem a gente está à disposição. Eu acho que não é um problema, acho que o maior já foi feito, a gente já tem uma legislação aí, que ela tem a nível nacional, e a legislação ela é bem clara, né? Então, assim, nós temos que pensar como que nós vamos utilizar do nosso direito o uso da ozonoterapia. Então, quando a Tula mostrou muito bem aí quais são as fontes que se tem do direito. É o direito penal, que ele pode estar ali no meio, mas principalmente o direito do consumidor e o direito civil. O porquê? Todas as vezes que algum cliente vai buscar você, a relação que ele tem ali é de direito do consumidor. E se dentro desta relação não seguir as normas, isso tem tudo, é aí que vai para o tribunal. Ninguém quer ir para o tribunal, né? Ninguém quer pagar nem nada, porque depois você vai ter que arcar com o operador do direito, porque é ele que vai te defender. Então, por isso que a gente está dizendo aqui para vocês, não é um bicho de sete cabeças, o que está se tendo aí é uma propaganda, é um blefe, né? É o advocacy. Quando eu falo advocacy, não é advocacia. A advocacy é um lobby contrário, né? Que ele quer que realmente tentar vencer no grito. Agora, acalmem, busquem as orientações jurídicas, estamos aí à disposição. A gente não... O ideal seria cada um de vocês estar procurando a gente para poder estar dizendo quais são os problemas, para a gente poder analisar, porque a gente precisa analisar. O operador de direito que diz que ele pega simplesmente um caso. Não, isso aqui... Não, ele tem que analisar, ele tem que sentar, ele tem que estar junto com a mesa dele, com a banca dele, para poder analisar toda essa questão. Em São Paulo, eu indico aí o doutor Edmilson, né? Excelente profissional. Também, bem como a doutora Tula, que eu peço a vocês que comprem e adquiram o livro dela. Eu não estou ganhando nada por isso, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas é porque a melhor orientação que nós temos hoje em respaldo jurídico da ozonoterapia que se tem hoje é a dela. Meu livro está para ser publicado. Eu não fiz, eu até falei que tem mais de 150 páginas, talvez o pessoal nem vai gostar de ler, porque eu trago muito ali a história do direito, ao mesmo tempo com relação a toda essa história que o Wilfredo apresentou, o porquê, apresentando os fatos,
eu trago quando que foi criada as leis de cartórios, o ozônio que foi criado lá antes de leis, de se ter documentos jurídicos ainda, ou seja, a fundamentação toda dele. Mas hoje nós temos a maior base que temos hoje é o livro da doutora, né? Então vocês, operadores do direito, se busquem orientar por pessoas que se dedicam mesmo, porque nós temos advogados e advogados. Porque é muito fácil você fazer qualquer coisa, é muito fácil encontrar advogado que diz que faz isso. É na hora, principalmente dos recursos, desculpa, principalmente na hora dos recursos, de subir para as instâncias superiores, é que você realmente vê realmente quem são os advogados. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao Wilfredo, pelo trabalho também muito sério dele, que eu conheço ele pessoalmente, sei muito bem disso. Eu também quero agradecer aos demais colegas que estiveram aqui, agradecer a Tula mais uma vez, agradecer ao Edmilson, agradecer a todos vocês que estão assistindo e tiraram o seu tempo aí. Caso queiram alguma resposta, a gente é operador de direito, nós vamos responder sim. Nós vamos analisar o fato jurídico. Então envie para nós a dúvida que vocês têm, a gente entra em contato com vocês, tá bom? Wilfredo, passo a palavra para você e peço desculpa aí qualquer coisa, tá, gente? Obrigado, Tiago. Obrigado a todos aí. Eu queria fazer uma pergunta para quem puder, ou todos também, responder isso aqui. Nós temos a lei sancionada pelo presidente. De outro lado, temos os conselhos que têm aprovado o uso de ozonoterapia, quem sabe, não dentro de uma regulamentação bastante específica. Para o profissional utilizar a ozonoterapia, no momento, o empecilho seria a Anvisa, que não tem autorizado o uso das máquinas de ozonoterapia para todos os outros conselhos. Porque o que realmente se está observando é de que a Anvisa oficializou o uso de equipamentos para odontologia, para estética e tem por aí, parece que para enfermagem. Mas não está bastante claro todos esses detalhes. Não? Então, agora que os conselhos, ou agora que temos a lei, em princípio, todos os profissionais podem fazer. Agora, o detalhe da Anvisa é, mas eu vou proibir a máquina. É como se te dão um carro e não te dão a chave. Não? Então, o que você vai fazer com isso? Estamos num impasse desse tipo. Né? Então, é uma coisa que eu não encontro um nexo realmente, porque quando a Tula argumentou de que é possível que a máquina seja utilizada para odontologia. E aí, quando você vê as patologias de odontologia, o que faz? Acompanha quadro cirúrgico, faz tratar inflamações, todas essas coisas aí. Aí, o equipamento serve para tratar a boca. Aí você vê uma inflamação na perna, no braço, nas costas. E aí você não pode tratar isso. Então, aí precisa uma outra argumentação para que diga que o equipamento é válido também para isso. Então, eu não sei se vocês têm uma resposta para isso aqui. O que está acontecendo? Enquanto enfermeira, né, eu diria para você que se um medicamento ele tem um efeito sistêmico, não tem como você separar. Então, não teria como você dizer que o ozônio é bom do pescoço para cima, ele só é bom na odontologia, e que ele não é bom do pescoço para baixo quando você tem uma ação sistêmica. Então, essa seria a minha resposta enquanto profissional da saúde. Enquanto advogada, eu digo que se você tem o carro, você está muito mais fácil, né? Você falou, eu tenho o carro, mas eu não tenho a chave. Quem tem o carro já está com a maior parte da luta ganha. Então, ter a lei, esta lei, ela é sim um avanço, ela é sim uma vitória para os profissionais que lutam pela ozonioterapia, e obter a chave será uma consequência.
Então, o que eu acho que precisa neste momento é se ter mais clareza das análises. Se a Anvisa disse que analisou os documentos, se o Conselho Federal de Medicina disse que analisou os documentos, é preciso que tenha participação de pessoas dos dois lados para poder fazer essa análise. A gente precisa ter mais clareza desta análise, a gente precisa ter mais clareza de como os processos estão se dando. E aí está a importância dos operadores do direito. É importante que nós, operadores do direito, que a gente se faça presente nesses espaços de análise, que a gente se faça presente nesses espaços de discussão, para que a gente tenha clareza de como isso está ocorrendo. Né? A gente tem que ter clareza de que esse processo de análise da ozonioterapia, de que ele está sendo feito de forma imparcial, e não de uma forma parcial, favorecendo a um grupo ou a outro grupo. A gente vê a mídia, por exemplo, a mídia é uma forte ferramenta de convencimento, e a mídia tem apresentado, a Rede Globo tem apresentado somente um lado da questão, somente uma parte está indo lá e se pronunciando. Então, isso não é compatível com o Estado democrático de direito. Obrigado, Tula. Não sei se responde o que você perguntou, se contempla. Sim. Nós temos que trabalhar para ter a chave, eu entendi. Ter a chave, mas é muito mais fácil você obter a chave do que conquistar um carro. E o carro já foi conquistado. Sim, tem toda a razão. Temos trabalho a fazer, como disse. Né? Bom, eu agradeço a cada um de vocês, doutor Edmilson. Sim, Tiago, você quer falar? Sim, eu queria deixar para o pessoal aqui que ontem, porque a gente, tanto eu quanto o Edmilson e a Tula, a gente trabalha em parceria. Então, talvez nós somos os primeiros grupos de operadores do direito que vão realmente investigar mesmo. Por quê? Existem pesquisadores de tudo quanto é área, e nós somos os pesquisadores da área do direito. Está aqui, para vocês poderem verem. Eu solicitei ontem pela Anvisa, protocolei a questão do pedido, claro, da ata que teve da reunião da resolução da diretoria colegiada. O que é isso? Teve essa norma técnica, você tem duas resoluções lá da diretoria da Anvisa, que determinou criar duas normas em relação às exigências. A RDC número 548, que trata de ensaios clínicos, e a RDC, que é a Resolução de Diretoria Colegiada 546, que trata de segurança de aparelhos. Então, pedi para poder, antes mesmo de poder vir essa reunião, de poder ter todas, fiz um e-mail questionando um monte de coisa e solicitei todas as informações. Não pode ser negado, né? Tá lá os pedidos, depois vou sentar juntamente com o Edmilson, com a Tula, aproveito e peço para ter um outro evento, Wilfredo, para a gente poder vir e poder apresentar possíveis questões, mas também a gente vai fazer a nossa pesquisa, tá? E com isso, acho que vai colaborar, porque igualzinho a Tula disse, o carro a gente já tem, porque a legislação ela está bem clara, e ela sempre seguiu essa questão. O porquê? A legislação ela seguiu aquilo com que a ozonoterapia havia sido criada, que é o quê? Ela é terapia complementar. Só que a mídia está criando como se fosse, que ela só não fosse complementar. E isso nós, operadores de direito, vamos demonstrar. Mas a lei já está dizendo que é uma terapia complementar. Uma outra coisa também, para os profissionais de classe, quem tem que se organizar agora também são os conselhos. E os conselhos parecem que estão com medo. Ou então, os conselhos contrataram seus operadores jurídicos errados. Porque aquilo que a gente disse, tem muitos operadores do direito que, infelizmente, vivem do marketing. Adoram querer mostrar uma coisa que não é. Na hora do vamos ver, a conversa é outra. Sim. Na hora do vamos ver, nós vamos ver realmente quem sabe colocar ali a caneta ali em questão ou não. Porque já era para o conselho tomar a decisão dele correr atrás. Então, nós também, nós vamos resguardar, nós vamos correr atrás das decisões que você tem e vamos analisar e fazer essa pesquisa mesmo na área do direito, tanto eu quanto a Tula e quanto também o Edmilson. Então, a gente já coloca à disposição e coloca à disposição também para o outro evento para a gente poder vir aí e poder mostrar para vocês
diversos leques que tem. Igual bem disse, o carro já está aí, a gente não precisa esquentar a cabeça. Cuidado com o blefe. É a mesma coisa uma pessoa que quer pegar seu carro emprestado para poder ir na festa e ela não tem uma carteira. Só que na hora que ela for utilizar, ela quer mesmo poder criar problema para você, só é mais nada. Só que você age dentro da lei, você paga os impostos, tudo direitinho. Não tenha medo, isso é só um blefe. A mídia, infelizmente, ela sempre fez isso com o ozônio. Se você for analisar a história da ozonoterapia, a mídia sempre fez isso. Mas sempre o ozônio se mostrou superior a essa questão, né? Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu acho que é louvável aí essa questão, é louvável aí as falas da Tula, é louvável aí essa questão, essa pergunta que o Wilfredo fez, porque todo mundo fica perguntando. E você não deu uma resposta jurídica firme. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço para você. Obrigado, Tiago. Doutor Edmilson, a sua fala final. Apenas agradecer a todos os participantes. Muito obrigado. Então, agradeço a todos aqui e este vídeo vai ficar no YouTube e pela recomendação do Tiago, em breve estaremos preparando um novo encontro para poder conversarmos sobre isso aqui. Muito obrigado uma vez mais e até a próxima. Um abraço a todos.